Boa noite, gente. Eu vou falar um pouco sobre nosso TCC aqui agora, por esse grupo que é composto por eu, o Matheus, a Priscila e o Thiago. A primeiro momento, a gente pensou em simplesmente unir o conhecimento específico ou a área que cada um mais gosta. Eu gostando mais da parte de programação, Python, essas coisas, inteligência artificial. O Thiago mais com a parte de Linux e criptografia e a Priscila com a parte de redes. A gente cogitou ir para o lado de blockchain ou algo assim, mas conversando com o Clayton melhor e entre a gente também, a gente achou um interesse em comum na parte de inteligência artificial. E, bem, no primeiro momento a gente pensou em fazer alguma coisa voltada para reconhecimento facial. Então, se alguém tivesse no campus do IF ou quisesse passar pela catraca ali, todo esse processo seja, é, todo esse processo de liberar a catraca e ou descobrir se alguém está no campus ser feito por uma inteligência artificial. E pô, a gente não ia precisar mais passar carteirinha, era só ver que a gente estava ali e liberava a catraca, né? Mas o Clayton, nosso orientador, levantou um ponto, acho que o Thiago também chegou a levantar, que isso envolvia alguns conflitos éticos, né, de questão da imagem da pessoa e ia ser mais trabalhoso realmente, além de desenvolver toda essa legalização mesmo com dados, né? Então a gente acabou optando por uma outra ideia que a gente tinha, né? Infelizmente, atualmente está tendo esses casos com atentados em escolas e coisas assim, então a gente pensou em treinar uma inteligência artificial para reconhecimento de objetos potencialmente perigosos ou até mesmo para identificar objetos valiosos para a gente ter um ponto de atenção nele durante a segurança. E, bom, sei lá, se alguém se aproximasse mascarado ou com uma faca, uma arma, enfim, perto do campo do IFES, isso soltaria um alerta. Então, a gente pensou em seguir mais por esse caminho. A princípio, é interessante a gente entender o que é essa inteligência artificial, IA ou AI, como vem sendo conhecido ultimamente. A inteligência artificial não é nada mais nada menos do que um campo da ciência que ele é preocupado com a criação de computadores, máquinas e também sistemas que podem raciocinar, aprender e atuar de uma maneira que normalmente exigiria uma inteligência humana. Esse treinamento de uma inteligência artificial para a gente colocar tudo conforme os padrões para ter os resultados esperados varia da forma que vão ser apresentados esses dados a ela. A IA é um campo muito amplo. Ela abrange diversas áreas e dentro dela possui diversas outras tecnologias. Existe uma que a gente vai estar usando no projeto, que é Machine Learning, que é justamente o aprendizado de máquinas. O aprendizado de máquinas, juntamente com a IA, vai nos permitir ensiná-la, com uma base de dados já definida, a fazer esse raciocínio, para que ela possa, depois de um tempo, obviamente, fazer esse raciocínio sozinha. Ela consegue pegar uma base de dados, entender o que aquele objeto significa em potenciais de agressivos, né, perigosos, e o que ele não significa. Levando em consideração todas essas características da IA e o seu potencial de crescimento, nós pegamos o nosso tema central, que é uma preocupação que o nosso país está enfrentando, que é um aumento alarmante dos incidentes violentos, das agressões e das ameaças à segurança nas instituições de ensino. Dentro desse cenário agressivo nas nossas faculdades, escolas, colégios, a utilização de IA, especialmente no reconhecimento dos objetos, ela oferece um potencial significativo para estar automatizando essa detecção de ameaças com uma prontidão, né? Como facas, armas, alguns objetos que possam ser caracterizados até pela instituição como objetos com potenciais perigosos e agressivos. A nossa inteligência artificial, ela pretende ser criada com a ideia de reconhecimento de objetos, utilizando a visão computacional.
Ademais, nós temos aqui no nosso documento de projeto alguns tópicos que estão no nosso resumo, alguns tópicos que são citados, mas eles são destrinchados e aprofundados propriamente nas suas devidas partes que estão selecionados, tá? Então, nós faremos agora uma breve apresentação dos nossos tópicos e compartilhar um pouquinho do nosso projeto com vocês. Seguindo para o problema de pesquisa, nossa tese procura explorar o potencial do reconhecimento de objetos alimentado por IA na abordagem aos desafios de segurança pública, particularmente na identificação de objetos potencialmente perigosos, como facas ou armas. Ao aproveitar as capacidades da IA e de Machine Learning, pretendemos contribuir para um ambiente mais seguro, permitindo intervenções oportunas e medidas proativas para mitigar riscos potenciais. Nosso estudo investiga as complexidades técnicas e as considerações éticas envolvidas no desenvolvimento e implementação de tais sistemas inteligentes de reconhecimento de objetos, com o objetivo de fornecer insights que podem impactar significativamente as estratégias de segurança pública e avançar no campo da visão computacional e das tecnologias de segurança. Dado o contexto, nos perguntamos como é que a IA pode nos ajudar a melhorar a segurança pública no Brasil. Assim como foi pontuado na nossa introdução, alguma a justificativa do nosso projeto é por conta da grande relevância que a IA vem tomando no cenário atual, principalmente na adoção de tecnologias em questão da segurança pública. Então, uma ferramenta que proporciona à área de segurança reconhecer prontamente pessoas mascaradas ou com armas brancas, armas de fogo e até mesmo as expressões, em alguns casos, é de grande relevância para a segurança do Brasil e do mundo, podendo possibilitar a segurança ser feita prontamente, antes que algo pior venha acontecer, assim como a fiscalização de bens preciosos, como cartão de crédito, relógios, carteiras, a identificação deles no cenário e enfim. O objetivo geral da nossa tese é explorar o potencial do reconhecimento de objetos alimentado por IA nessa abordagem aos desafios da segurança pública. E dentre os nossos objetivos específicos, existe o desenvolvimento de um modelo de reconhecimento dos objetos, ou seja, a questão do treinamento da inteligência artificial no reconhecimento de objetos potencialmente perigosos. Além disso, a gente tem como um objetivo a detecção de indivíduos com máscaras, implementação de um sistema de localização de itens valiosos ou correlatos, avaliação no desempenho do sistema em ambientes diversos, garantindo a sua robustez e eficácia, e as considerações e implicações éticas e legais, considerando, obviamente, a atual Lei Geral de Proteção de Dados. O método de pesquisa escolhido para a nossa tese foi o método indutivo. Dado que um dos desafios centrais na localização de objetos é a complexidade e a diversidade dos dados envolvidos, o método indutivo mostra-se como a melhor opção, visto que nos permite a coleta, análise e generalização de conclusões a partir de dados empíricos complexos, tais como imagens, coordenadas geoespaciais e informações contextuais para identificar padrões, relações e comportamentos em meio a essa complexidade, facilitando assim o processo de treinamento da inteligência artificial. E bom, partindo agora para a parte da metodologia do desenvolvimento do sistema, a gente fragmentou em alguns segmentos. Primeiramente, a gente vai definir o problema, assim como ele já foi apresentado para vocês. Então, um cenário de escola, ou um local que adote esse tipo de segurança por reconhecimento de imagens com câmeras, a gente poder reconhecer prontamente objetos que podem ser utilizados como armas ou pessoas mascaradas. E partindo desse problema, a gente partiu para uma revisão bibliográfica, está até anexada no TCC aí, mas grande parte
relacionado à inteligência artificial, principalmente com Python. Então, a gente vai usar a linguagem Python para estar desenvolvendo o algoritmo de reconhecimento e possivelmente a gente vai estar usando o PyTorch e o Scikit-learn e também, mas na verdade provavelmente a gente vai estar migrando para as ferramentas que a Huawei fornece para a gente, que são equivalentes ao PyTorch e ao Scikit-learn, mas ainda vai ter um estudo mais aprofundado sobre isso. E realmente a gente vai projetar os algoritmos, testar, revisar os testes, então ver se naquele cenário o algoritmo conseguiu realmente reconhecer o que a gente estava esperando. E a partir disso a gente vai pegar o feedback e modelar o nosso código, o nosso algoritmo para conseguir aperfeiçoar, até que a gente consiga um resultado satisfatório. E no final a gente vai documentar tudo no TCC e vai gerar um relatório a partir disso. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver e avaliar um sistema inteligente para identificação de incidentes em ambientes acadêmicos. Os resultados esperados, eles abrangem diversos aspectos, desde a eficiência na identificação dos objetos até o seu desempenho e eficácia computacional. Espera-se um sistema que demonstre uma alta precisão com seus algoritmos e as respostas sobre esses incidentes, utilizando a linguagem de programação Python e alguns algoritmos de aprendizado de IA e aprendizado de máquina, tendo sempre um escopo de uma IA responsável categórica. Será realizada também uma avaliação da segurança do sistema em relação à proteção dos dados sensíveis, assegurando a conformidade com regulamentação e privacidade. Tudo isso seguindo as normas da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Aqui vos trago também um pouco do nosso cronograma. Diversas etapas já foram finalizadas, obviamente ainda sempre tem aquela recapitulação para ver se está tudo ok, mas é basicamente esse cronograma que a gente tem para o final de 2023 e o ano de 2024 que está por vir. Isso conclui a apresentação do nosso pré-projeto de TCC. Muito obrigado pela atenção de todos.